Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Giane Lorenzetti. Eu tô aqui hoje para ter uma conversa assim, ó, de mulher para mulher aqui, de mãe, esposa, profissional, né? Todas essas demandas do nosso dia a dia, né? Como articular isso, como equilibrar todos esses pratos, como conseguir estar em todos os lugares e atender todas essas demandas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Nos tempos modernos, né? Mas principalmente conversar com vocês sobre a ordem que a gente precisa ter na nossa vida, né? Que ordem a gente deve seguir, né? O que tem que vir em primeiro lugar? É o casamento? É a família? Família, quando eu digo os filhos, não é o trabalho, são os meus amigos, é a comunidade, é a igreja, né? Que a gente faz? Né? Eu percebo que muitas vezes a gente fica muito confusa, né? As mulheres chegam no meu consultório, às vezes com problema dentro do casamento, não conseguem encontrar este equilíbrio, esta forma de viver, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? A intenção é boa, a intenção é dar conta de tudo, mas a gente acaba se perdendo nesse caminho de tantas demandas, de tantas coisas que nos são exigidas todos os dias. Então, eu falo muito disso no meu Instagram, respondo várias caixinhas, né? Os atendimentos que eu faço aqui no consultório também muitas vezes são nesse sentido. E diante disso, né, de todas essas dúvidas, diante de todas essas interrogações que aparecem, eu resolvi falar de uma forma um pouco mais profunda, né? Porque muitas vezes eu gravo os videozinhos ou respondo as perguntinhas ali no feed. São coisas que eu não posso me alongar muito, são coisas são respostas que não cabem num story de 1 minuto, né? Não cabem numa caixinha de pergunta ali, numa resposta escrita ali. Então, percebendo essa necessidade, que é uma demanda comum de muitas mulheres hoje em dia, que eu tenho certeza que todo mundo quer ter um casamento legal, né? Que todo mundo quer viver bem com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Mas falando aqui mais entre mulheres, né? Falando mais para mulheres, né? Então, eu vejo que existe essa dificuldade de encontrar o lugar. Onde é o meu lugar como mulher dentro da minha família? Onde é o meu lugar? Onde é o seu lugar? O que você tem que fazer, né? Para ter esse casamento bom? E eu quero começar falando uma coisa que uma vez um padre me falou e eu achei muito legal. Que o matrimônio é da mulher. Isso mesmo, é de responsabilidade da mulher. E o patrimônio é de responsabilidade do homem, né? Patrimônio, pai, matrimônio, mãe. E eu achei muito interessante. Você pode estar aí pensando, Giane, mas hoje em dia as mulheres também trabalham fora e também levam dinheiro para dentro de casa. Gente, eu sei de tudo isso e eu sei que realmente existem muitas mulheres que, né, sustentam a própria casa, que o dinheiro dela é a maior parte e que ela realmente precisa estar focada muito no trabalho, porque sem essa renda a família realmente vai passar por necessidade. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, mesmo que esse seja seu caso, isso não diminui a sua importância dentro do seu lar, porque é dentro da sua casa onde você é mais importante, entende? No seu trabalho, você pode ser substituída. Na sua comunidade, você pode ser substituída. Entre as suas amigas, você pode ser substituída. Mas na sua casa, você não pode ser substituída. Ninguém substitui a mãe. Ninguém substitui a mulher dentro da casa. Ninguém. Você pode delegar, contratar babá, uma cuidadora, colocar a criança na creche, mas nenhuma vai substituir você. A sua presença, né, os ensinamentos que você pode passar para o seu filho e, mais importante, como esposa, ninguém pode substituir você, entende? Então, se você não estiver atenta a esses detalhes, se você não estiver atenta a esse seu papel fundamental, você vai acabar se perdendo e, por consequência, perdendo a sua família. E eu sei que não é isso que a gente quer, não é isso que a maioria das mulheres deseja. Acho que todo mundo quer ter um bom casamento, todo mundo gostaria de ter uma vida a dois legal, que pudesse curtir, né, parceiros e tal. Você pode estar se perguntando aí, Giane, mas então você está dizendo que a culpa é minha, que a culpa é nossa, que a culpa é que as mulheres sempre são... Gente, não tem a ver com culpa,
Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês percebam que é uma responsabilidade diferente, entende? Não é mais de um ou mais de outra. Não é que o homem não vá fazer as coisas também. A gente precisa ampliar o repertório, ampliar o imaginário para que a gente possa entender. No mundo em que a gente vive, com essas questões do feminismo, com essas questões que a mídia traz o tempo todo, o empoderamento feminino, todas essas palavras, né? A Mulher Maravilha, que é aquela que é super poderosa e dá conta de tudo, eu percebo que muitas acabam se perdendo e achando que a vida é sobre isso. Então eu quero que você pense um pouquinho aqui comigo, né? Você tem aí uma família, você é casada, tem 2 filhos ou 3 filhos, né? Ou é recém-casada, ainda não tem filhos, mas principalmente para aquelas que têm filho, porque quando a gente tem filho, a demanda aumenta muito para nós. Por mais que o homem né, participe disso também, é muito diferente o papel que cada um deve exercer dentro do casamento, dentro da família, certo? O pai nunca vai ser a mãe, entende? O homem nunca vai ser como a mulher, assim como a mulher não vai ser como o homem. Isso não... Igualdade, nesse sentido, não existe. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos mais frágeis, né? Fisicamente falando. As nossas habilidades são diferentes e ninguém é melhor que ninguém. A gente se complementa. E é assim que deve ser dentro de um casamento. Um complementa o outro. Então, onde um falha, o outro vem e complementa. Onde um é fraco, o outro vem com a força. Onde precisa delicadeza, alguém entra com a delicadeza. E assim vai indo. Como assim? Vamos lá. Então, eu gosto sempre de falar das coisas que eu levo para minha vida, né? Eu sou casada há 24 anos, tenho 3 filhos. Os meus filhos já são basicamente todos adultos, meu caçula já faz 16 agora, então é o meu filho mais novo, né? Os meus mais velhos já vão se casar, então eu acho que eu tenho uma autoridade também para falar, e ainda diante de tudo que eu já estudei, que eu já vi, que eu acompanho, que eu atendo dentro do meu consultório. Então vamos lá. Qual é a ordem ideal, né, para a gente não se perder nesse caminho? Qual é a ordem? Então é primeiro Deus. Por que Deus? Porque sem Ele a gente não tem forças para o dia a dia, né? Se a gente não tiver com as nossas orações em dia, tendo um norte, a igreja, né, a religião nos dá um direcionamento para onde a gente deve ir, para que a gente não se perca nesse mundo de tantas oportunidades, de tantos modismos, né? Porque cada dia surge uma nova onda, uma nova moda, não porque agora você tem que fazer assim, aí amanhã é assado. Eu gosto de dar o exemplo do ovo, né? Os estudos científicos há X tempo falavam que o ovo era o grande vilão da dieta, que o ovo dava colesterol, que o ovo podia dar problema cardíaco, que o ovo era o demônio da coisa toda. Agora, no momento em que a gente está vivendo, o ovo é o grande mocinho de tudo. Então você vê como as coisas mudam. Mas a igreja te dá esse cerne, esse lugar de segurança que você não vai deixar de fazer. É sempre a mesma coisa, né? Está aí há 2000 anos e é sempre igual, não muda. Então, existe um porquê de continuar isso há 2000 anos e entre idas e vindas, tá ali sempre firme. Então, Deus. Segundo lugar, quem vem em segundo lugar em todos esses pratos que a gente tem que equilibrar? Segundo lugar é você. Mas, quando eu digo você, quando eu digo eu em segundo lugar, não é nesse sentido egoísta de os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas metas, os meus desejos, eu, essa coisa egocentrista, essa coisa que você quer viver só para o seu prazer, para aquilo que você deseja. Porque a partir do momento que você se casa, a vida não é mais sobre você, certo? Mas quando eu digo eu estou dizendo no sentido de você se cuidar, né? De você estar bem, de saúde, fisicamente, para que você consiga atender todas essas demandas que, como eu disse, ninguém pode fazer por você. Então você precisa estar com a sua saúde em dia, você precisa estar se sentindo bonita, você precisa se alimentar bem, né? Estudar também, fazer as coisas para que você fique bem, para você poder atender isso. Em terceiro lugar, então Deus, você, em terceiro lugar vem seu marido.
Ah, Giane, mas meu filho é a coisa mais importante da sua vida. Não é. Eu sei, gente, eu sou mãe. Eu sei que a demanda é muito grande, eu sei que eles são as coisas mais fofas do mundo, eu sei que é uma delícia e quando a gente se torna mãe parece que o nosso coração se expande e aquele serzinho ali, ai meu Deus, como dói, né, quando alguma coisa acontece com ele, ou como dói da gente pensar em tudo que eles vão enfrentar, ou como dói quando eles ficam doentes, né, então o filho, né, quando a gente se torna mãe, aquilo brota um sentimento, uma proteção, nasce uma onça junto ali que você é capaz de dar a vida pelo seu filho. Mas por que eu falo que é o seu marido? Porque sem o seu marido não existiria seu filho. Sem o seu marido não existiria essa família. E o mais importante, o seu filho vai crescer. Ele vai crescer. E ele precisa seguir a vida dele. Ele precisa ter a profissão dele, ele vai sair estudar ou não, mas ele vai casar, ele vai ter uma namorada e ele vai construir a vida dele. E você? Com quem você vai ficar daqui 20 anos? Incomodando seu filho? Enchendo o saco dele, ou não vai deixar ele casar, ou quando ele arrumar um namorado você vai surtar, porque aí, e vai jogar essa responsabilidade sobre ele, dizendo assim, olha, eu dediquei a minha vida a você, né, eu fiz tudo por você e agora você tá me abandonando, você quer ser esse tipo de mãe? Eu acho que não, até porque não seria justo com ele, você jogar sobre ele a responsabilidade da sua infelicidade, ou da sua felicidade. Porque não é responsabilidade dele. Da mesma forma que você viveu a sua vida, saiu da sua casa, né, e foi cuidar da sua vida, seu filho também vai fazer isso. E aí, quem vai estar com você ou não? O seu digníssimo marido. Isso mesmo. Se você cuidar deste relacionamento. Ah, Giane, mas a palavra da moda é reciprocidade. Ah, mas o homem também isso, também isso. Mas eu não tô falando com o homem aqui. Claro que cada um tem um papel. Mas como eu disse no começo desse vídeo, matrimônio é da mulher. Por quê? Porque o lar é da mulher, a casa é da mulher. O homem, ele tem outras funções de proteção, de força, de estabilidade, né, de proporcionar esse cuidado. O homem serve para cuidar da gente, para que a gente cuide de todo o resto. E a gente serve para cuidar do homem, do marido. Então, quando você coloca os teus filhos antes do seu marido, você está fazendo a escolha errada. Porque a coisa mais importante que você pode dar na educação do seu filho, a coisa mais bonita que você pode oferecer para ele é você e teu marido se darem bem. É vocês terem um bom casamento, é vocês viverem em harmonia, é vocês se tratarem com respeito, é vocês viverem bem. Porque é a partir dessa base sólida de amor que o seu filho também vai ser uma boa pessoa, que ele também vai ter, cara, olha que legal, meu pai e minha mãe vivem bem. Nossa, é isso que eu quero para minha vida. É essa base de amor e cuidado que o casal, né, que você tem que ter com o seu marido. Então, o seu filho vem depois do seu marido. Ah, Giane, mas é quando a gente tem criança pequena, é uma correria, é banho, é não sei o que, não sei o que. Eu sei de tudo isso, gente. Mas eu vou dizer para vocês, é possível. E eu não tô falando de viagens longas, de grandes, é no dia a dia mesmo. É você organizar a sua rotina para que a criança durma mais cedo um pouco. E aí, nesse tempo, você tirar um tempinho pro seu marido, fazer uma jantinha, sentar e conversar com ele, né, perguntar as coisas para ele, se aproximar mesmo do seu marido. Como é que era quando vocês namoravam? Né? Como é que era? Tenho certeza que você dava atenção, você mandava uma mensagem, né? Você cuidava dele, você estava com ele. Ai, Jane, mas ele também era diferente. Mas será que ele não mudou porque você mudou? Porque você deixou de ser essa pessoa atenciosa, cuidadosa e que dava esse carinho e atenção onde ele era o importante para você? E agora tudo vem antes, né? Eu atendo às vezes mulheres e eu atendo muitos homens aqui também, né, em terapia de casal. E qual que é a reclamação dos homens, gente? Minha mulher não me dá atenção. Eu já falei para ela 1000 vezes, mas ela não me dá atenção. Ela eu chego em casa, ela já tá brigando comigo. Eu já falei para ela, vamos sair jantar ou vamos conversar. Ah, ela nunca pode, né? Porque ela tem milhões de coisas para fazer. Primeiro lugar vem lá a academia, vem o trabalho, vem o filho, vem os amigos, vem o horário de não sei o que, o horário de não sei o que, o horário de não sei o que, o horário de não sei o que. Em que lugar o seu marido está na sua vida? Em que lugar? Ele é uma prioridade? Então você quer ser uma prioridade na vida do seu marido, não quer? Tenho certeza que sim. Mas e ele? É uma prioridade para você? Seja sincera, em que lugar ele está? O que eu vejo é que a maioria das mulheres pensa assim, ou não pensa sobre, mas age dessa forma.
Que tipo, já casei, a vida é assim mesmo, é essa correria mesmo, e aí tá sempre morta, exausta de cansada e esquece que o marido precisa dela. Ele já é adulto, ele se vira, ele que faça as coisas, ele que não me enche o saco, tá bom, já tá bom. Só que aí quando você percebe, seu casamento tá lá no fundo do poço, tá lá na ruína. E ainda não aconteceu uma traição, ainda não entrou uma terceira pessoa. Ainda, tá? Mas qual que é o caminho? Vocês vão se afastando. Gente, como eu disse, eu atendo aqui casais. E a maioria dos casamentos terminam não é por traição. É porque a intimidade é perdida. Perde a intimidade. Você para de conversar com seu marido, você para de namorar com seu marido, você para de transar com seu marido, você para de ter relação com ele. Como é que você vai? Jane, mas a minha libido, eu não tenho vontade, não sei o quê. Vai procurar um médico? Se os teus hormônios estão ok, o que eu costumo dizer é que tudo tá aqui. Quanto menos intimidade você tem com seu marido, menos vontade de se unir a ele na cama você vai ter. Isso é normal. Quando vocês namoravam, como é que era, né? Fogo, desejo, aquela vontade de estar junto o tempo todo, tarará, tarará, né? Você se arruma, você se prepara para ele te buscar em casa. E aí depois que casa, você esquece disso. Você simplesmente se esquece. E você não pensa mais sobre isso. A rotina do dia a dia, gente, eu sei que é cansativo. Eu sei que demanda muita coisa, mas a gente precisa se esforçar se a gente quiser ter um casamento, se você quiser ter um casamento legal. Lógico que o seu marido também vai entender que você tem uma demanda ali com crianças pequenas. E eu tenho certeza que a maioria dos maridos, pela minha experiência aqui dentro do consultório, não vai exigir de você todos os dias, blá, blá, blá. Mas, poxa, você fica aí 30 dias, 60 dias sem dormir com seu marido. Entende? E aí, quanto mais tempo passa, mais difícil é de chegar a esse lugar. Mais difícil é de vocês se reconectarem, de vocês se reencontrarem. Então, vamos lá, continuando. Terceiro lugar é o maridão, gente. É o companheiro, é o parceiro ali que tá contigo. Então, é ele. Ele tem que vir antes de todo esse resto aí. Ele. Né? Agradar mesmo, ser querida, né? Preparar o que ele gosta, né? Organizar momentos para que vocês dois possam ficar sozinhos. Gente, pode ser assistir um filme, tomar uma cervejinha, pedir uma pizza, mas só vocês dois. Entende? Sei lá, deixa a criança com a avó, pede ajuda para alguém, coloca dormir mais cedo. Fala, amor, senta aqui, olha, eu preparei isso para você, preparem as coisas antes, se organizem, façam o que ele gosta, porque ele também precisa se sentir amado. Da mesma forma que você quer se sentir amada, desejada e cuidada, teu marido também quer. Muitas vezes a gente que é mulher, a gente espera, né, um romantismo do homem, esse cuidado do homem, só que, e você? Você tá fazendo isso? Você tá sendo, né, essa parceira que seu marido casou? Que dava atenção para ele, que admirava ele, que elogiava ele, que validava, que achava ele um must. Você tá fazendo isso? Uma mensagenzinha carinhosa no meio do dia, né? Um elogio, procurar para transar. Você tá fazendo isso? Então, é sobre isso, gente. Quarto lugar, o filho. Como eu disse, depois do marido. Tá? Depois do marido, filho. Quinto lugar, todo o resto. A igreja, o seu trabalho, tarará, tarará. Mesmo que você seja a provedora da casa, que você ganhe mais que o seu marido, esse lugar de mulher dentro da casa é seu. Não importa se lá fora você é a chefona, se lá fora você é a mandona, você precisa entender que dentro da tua casa você não é a chefona. Se você quer ser cuidada, você precisa também deixar que o teu marido te cuide. Deixar que ele assuma esse papel e ser feminina. Ser cuidadosa, ser meiga, fazer este papel que é da mulher. E que não adianta, por mais que vocês esperneiem, por mais que vocês digam que não é bem assim, que hoje em dia as coisas mudaram. Gente, não mudaram. Se você quer ter um bom relacionamento com seu marido, ele também precisa sentir que ele é admirado, ele também precisa sentir que é amado. Então, eu costumo dizer que quem entende isso, quem cede primeiro é sempre mais inteligente. Em vez de vocês viverem num cabo de guerra, um competindo com o outro, então, eu lavei, agora você tem que secar, eu arrumei, agora você tem que fazer tal coisa, eu dei banho na criança de segunda e terça, você tem que dar banho quarta e quinta. Gente, vocês são um time, vocês são uma equipe, vocês não estão lutando um contra o outro. E é isso que precisa ficar claro. Mas se eu não ficar enchendo o saco do meu marido e mandando ele fazer toda hora, ele não vai fazer. Primeira coisa, você não manda no seu marido.
Ele é seu marido, não é seu filho. Então parem de mandar o marido, gente. Parem, usem a inteligência. Faz, cara, só faz. Peça ajuda, fala, amor, você pode vir aqui me ajudar? As coisas mudam, gente. Quando a gente muda, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó, que aconteceu na minha casa, dentro do meu casamento. Eu sempre fui muito resolvida, sempre fui muito dinâmica, sempre fui muito rápida em organizar as coisas e sempre organizei tudo, porque não é o combinado meu e do meu marido, ele é o provedor e eu cuido da casa. Então, quando a gente ia viajar ou quando tinha qualquer coisa, era sempre eu que organizava tudo e arrumava a mala e tal, até a mala no carro eu carregava. Vocês vê o nível da chefa aqui, né? A mandona aqui. Aí um dia eu comecei a prestar atenção e comecei a pensar, né? Falei, puxa. E ainda às vezes meu marido reclamava, né? Eu entrava dentro do carro, ele tava reclamando e E eu comecei a perceber que eu tava assumindo um lugar que não era meu. Que meu lugar não era aquele. Eu não tinha que carregar a mala no carro, eu não tinha que levar as malas para fora, entende? Eu precisava pedir ajuda, eu precisava pedir ajuda, não mandar. Porque quando eu falava para ele, eu já tava com raiva, eu já tava brava, eu já tava, né, pé da vida, porque ele não enxergou, ele devia ter enxergado, como é que não vê que eu tô aqui carregando coisa? Mas se eu tenho essa força toda, se eu resolvo tudo, por que ele vai fazer? Né? Você acaba virando o brother, né? Bate aqui, brother. Eu achava que isso era o que eu tinha que fazer, eu não entendia. E aí também eu não entendia quando eu estava frágil e precisava que ele me visse mais, né, cuidar mais de mim. Eu não entendia por que ele não via, mas eu não demonstrava isso, eu não deixava. E aí quando eu ia pedir, eu já estava brava, eu já estava chateada, já estava magoada. A partir do momento que eu mudei a forma de me expressar, que eu mudei a forma de pedir as coisas para ele, a forma de... que eu mudei a forma de enxergar isso, as coisas também mudaram. Ele começou a ser mais cuidadoso comigo, ele começou a carregar as coisas, eu falava, olha amor, eu vou arrumar aqui, ai, pega essa mala pra mim, tá pesada, ai, abre esse pote pra mim, eu não consigo. Gente, eu sei que parece bobeira, mas isso faz toda a diferença. Entende? Eu comecei a deixar com que ele tomasse conta dessas coisas que envolvem força, que envolvem coisas desse sentido. Comecei a pedir ajuda em vez de mandar. Tá? Uma vez, por exemplo, a gente ia fazer um churrasco na minha casa. E eu tinha as crianças pequenas e tal, né? Você sabe como é que é. Você acorda de manhã, você já vai dando banho em criança, e aquela correria toda. E eu tinha que lavar a varanda, porque a varanda tava suja. E tal. Meu marido tomou café, pegou a gaita dele lá que ele toca e ficou tocando lá na varanda, né? E eu, igual uma doida, né? Fazendo tudo. E trazendo uma madeira pra fora e arrumando a casa, porque a gente ia receber visita e tal. Eu passei assim pela varanda e vi ele lá. E me deu um ódio no coração, um ódio, uma raiva. Eu falei, cara, eu tô aqui esgualepada e o querido, o mundo caindo e ele lá, tocando a gaita dele. Aí eu falei, eu ia brigar com ele, mas Deus disse, não, brigue. Fui lá calmamente, falei, amor, você poderia ir lavando a varanda aqui enquanto eu termino de arrumar lá dentro? Né? Porque senão não vai dar tempo. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, então é isso. Se eu chegasse lá gritando, você não faz nada, você não me ajuda, você não enxerga, blá, 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 o que ia acontecer? A gente ia discutir, nós iríamos brigar, ia ficar um clima horroroso, a gente ia bater boca ali naquele coisa, ele não ia querer fazer porque ele ia achar que eu tava mandando nele, e o homem pega a birra de mulher mandona, né? Porque um homem de verdade não quer ser mandado, por mais que seja você que resolva as coisas. Mas você precisa ter essa inteligência de como falar pro outro. Entende? Você não manda no seu marido, ele não é seu filho. Ele não tem que te obedecer. Da mesma forma que você também não é filha dele. Entende? Então, depois disso, isso, sei lá, tinha uns 5 anos de casado, eu comecei a mudar a forma com que eu pedia as coisas, a forma com que... né, e comecei a pedir mais ajuda mesmo, e não dar ordens. E as coisas foram melhorando. Eu fui entendendo também como é que isso funciona. É lógico, gente, que isso é um aprendizado. E que tiveram divergências também no decorrer. Como eu disse, são 24 anos de casado, não são 2 dias, né? Mas, a partir do momento que eu comecei a fazer as coisas diferentes, que eu fui dando espaço também para ele nesse sentido, de demonstrar a minha fragilidade, de pedir ajuda,
ele também foi me vendo de uma outra forma e que eu precisava de mais, né, desse cuidado dele. Mas eu teve que partir de mim, né, fazer isso, né, preparar a janta, arrumar as coisas para ele, esperá-lo, né, a gente tem o costume de tomar chimarrão, então todos os dias eu sempre fazia um chimarrão esperando ele, tanto no almoço quanto na janta, mandava uma mensagem, olha, o que você está pensando em fazer hoje à noite? Ah, não sei, tem algum compromisso? Não. Então vamos fazer tal coisa, então eu já preparava antes. E ele adora vir para casa. Agora, se a hora que seu marido chega em casa, a hora que ele abre a porta de casa, você já tá lá pé da vida, brigando, ele pisa dentro de casa, você já tá lá dando chilique, brigando e dando ordem, dando piti, por que seu marido vai querer vir para casa? O que eu mais vejo é que os caras começam a fugir. Eles começam a ir para um happy hour, eles começam a ficar mais tarde no escritório para chegar bem tarde em casa, que daí as coisas já estão mais calmas, já que quando ele chegar você vai estar brava mesmo, então pelo menos ele já chega perto da hora de dormir, tá? Então, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa ordem e virão outros, tá? Me contem aí qual a experiência de vocês e se vocês conseguiram entender este recado e qual que é a dúvida de vocês, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijos!